que é militar, mas ela é civil e quer independência, e não quer bater continência. E os militares não aceitam debates, não, tem que ser do jeito deles, e é isso que me passam lá de dentro. Amanhã você vai ter oportunidade de conversar com o general. Será que eles vão expor esse racha? Porque me revelaram que naquela excursão a trabalho que o ministro da Justiça fez a Washington para cobrar as explicações do governo americano, ele levou integrantes do GSI, mas não levou ninguém da ABIN, que era um órgão importantíssimo também para essa interface. Como o governo, ou o Congresso em especial, pode entrar nessa questão, até porque nós estamos aí, a Denise lembrou, numa situação delicadíssima com os Estados Unidos e esses órgãos estão brigando. Então, esta comissão ele tem esse propósito, o propósito de conhecer melhor, de aprofundar os estudos, e de dialogar com esses órgãos do governo federal, do Poder Executivo, que desempenham essa função. Evidentemente que, a esse momento, como a comissão não está funcionando, somente hoje foi aprovado o seu regulamento, quer dizer, esta é a pauta desta comissão de monitoramento. Nós agora vamos aprofundar o nosso conhecimento e as informações acerca do funcionamento da Agência Brasileira de Informação ou de Inteligência, e a necessária integração entre os órgãos do governo para que a eficiência e os resultados possam ser positivos. Eu gostaria só de deixar um abraço nosso aqui da mesa, Denise, para o Paulo Donizete Vieira de Andradas, Minas Gerais, o Ronaldo Castro do Recife e o Antônio Carlos Nascimento de Montes Claros. Senadora, eu queria voltar um pouquinho na questão do mensalão. O Henrique Pizzolatto, essa fuga dele, até o Emilson fala isso aqui, que em relação, não seria o caso, além de apreender passaportes, o governo também, a polícia não colocar uma vigilância sobre as pessoas que estão diante de um pedido de prisão iminente? Eu acho que em função da prisão iminente, em face do clamor popular em relação ao tema, deveria ter sim feito um monitoramento efetivo sobre a movimentação dessas pessoas. O que não fez, vai ter agora que correr atrás do prejuízo e vai ter que conseguir a todo e qualquer custo a extradição, sob pena de pagar por esse desgaste, por essa falha. É possível aprovar uma lei que obrigue uma vigilância nesse caso? Eu acho que isso já está determinado, eu acho que isso já deveria ser um ofício natural dos órgãos que estão aparelhados e que têm prerrogativas para essa finalidade. Eu quero crer que nesse caso específico houve uma falha. E quem desenvolveu essa falha, ou quem é responsável por ela, terá que pagar agora esse ônus, porque ficará um desgaste muito grande se o Estado brasileiro não conseguir trazer de volta o senhor Pizzolatto para que ele possa cumprir a pena que foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Na segunda-feira, o senhor subiu ao tribuna do Senado para elogiar o ex-presidente João Goulart. Nós estamos aí no processo de exumação do corpo e novos exames. E o senhor lembrou muito bem que ele teve um legado de aproximação com os países do leste europeu e com a China. É o que o governo brasileiro tem feito desde que, principalmente, o presidente Lula tomou posse, agora com a presidente Dilma. Só acredita que essa situação delicada com os Estados Unidos pode aproximar mais ainda o Brasil da China? Ou de outros países e distanciar dos Estados Unidos? Não, eu acho que as coisas não são excludentes. Eu acho que nós temos uma pauta, uma questão pontual com os Estados Unidos em relação a essa espionagem sem sentido, mas eu acho que esse problema não é apenas do Brasil. A Agência Nacional de Segurança está tendo o mesmo tipo de debate com a Alemanha, por exemplo. Então eu quero crer que em algum momento nós teremos que ter maturidade para superar esse problema, até porque nós temos muitos interesses comuns com os Estados Unidos, nunca se esquecendo que é um dos nossos maiores parceiros comerciais e que nesse momento a balança comercial é muito negativa em relação ao Brasil. Nós estamos acumulando déficit anual com os Estados Unidos superior a 5 bilhões de dólares, ou seja, nós estamos exportando menos para os Estados Unidos do que eles exportam para a gente. E o mercado americano é um mercado importante para que empreendedores brasileiros possam encontrar nesse mercado oportunidades. Isso aí tem muito a ver com fuga de brasileiro para Miami, né? Pode ter. Agora, senador, essa questão do mensalão,
continuando nesse assunto, o senhor acha que hoje o irmão do Genuíno, o deputado José Guimarães, foi para a tribuna, fez um forte discurso dizendo que era um absurdo as prisões, especialmente no caso do irmão dele, que tem uma cardiopatia grave, ele ser transferido para Brasília, ou seja, o PT considera que houve uma série de abusos nesse processo. O senhor acha que há algum perigo de uma crise institucional com o Supremo Tribunal Federal? Não ou é só uma grita que vai ficar por isso mesmo? Não me parece. Acho absolutamente descartado. Eu acho que a decisão do Supremo Tribunal Federal você não discute, você cumpre. O que eu quero crer que possa estar no centro dessa manifestação do deputado Guimarães é a preocupação com a saúde do deputado Genuíno. Há evidências de que, de fato, ele tem problemas cardíacos e que, entendo problemas cardíacos, como qualquer cidadão, ele deve merecer, acho eu, uma atenção especial. Não apenas ele, qualquer cidadão que por acaso esteja preso e esteja vivendo circunstâncias como essa, merece, de fato, uma atenção. Não é possível que circunstâncias possam levar o Estado brasileiro, até porque o Estado brasileiro é responsável pela vida de quem está preso. Então, é necessário muita atenção. E a manifestação dele, eu quero crer que é uma manifestação de preocupação com o estado de saúde do ex-deputado, do deputado Genuíno. Senador, o senhor falou aí de balança comercial, de importação e exportação. Eu queria entrar um pouquinho agora numa área que o senhor está atuando bem, que é defesa do consumidor. O senhor está com a comissão especial lá sobre o Código de Defesa do Consumidor, fortalecimento do PROCON, mas principalmente agora, regulamentação do comércio eletrônico. Como é que está essa situação? É amanhã que o senhor vai ler o relatório ou não? Tudo indica que sim. Na prática, o Código do Consumidor ele fez recentemente 22 anos. E à época não existia um conjunto de circunstâncias que hoje estão presentes de maneira muito forte na população brasileira, como é o caso do comércio eletrônico. Quando ele foi instituído, o comércio eletrônico não existia. Hoje o comércio eletrônico é um mecanismo, é uma ferramenta, enfim, é uma plataforma muito utilizada pelo consumidor brasileiro. Pelo menos 22 milhões de brasileiros utilizam o comércio eletrônico. Então, tornou-se uma coisa importante. Hoje estão desguarnecidos ou não? Sem Na verdade, o Código do Consumidor ele não estabeleceu qualquer regra para que essas relações comerciais se estabelecessem na plataforma eletrônica. O que estamos fazendo é modernizando esse código, adequando ele à realidade conjuntural do nosso país. Então, o que nós fizemos ou o que nós estamos fazendo? Primeiro, garantir que não houvesse retrocesso, garantir que os avanços e as conquistas alcançadas pelo nosso código, que é um código respeitado, é um código apropriado pela população brasileira, foi uma conquista cidadã, primeiro assegurar que tudo aquilo que foi alcançado fosse consolidado. E aí, adequar as variáveis das relações de consumo nos dias atuais. Então, nós tratamos de comércio eletrônico, nós tratamos de ações coletivas, nós tratamos de uma questão muito cara à população brasileira, que é o superendividamento. Nós vivemos hoje no país uma realidade de uma oferta de crédito muito grande. Houve uma revolução no crédito do Brasil. Nós tivemos um acesso de 25, 30 milhões de brasileiros ao mercado de consumo. E, em razão disso, você tem hoje um fenômeno chamado superendividamento, que tem, inclusive, entre outras coisas, causado desorganização nas famílias brasileiras, porque quando as famílias se endividam mais do que podem ou que devem, você tem problemas na relação do marido com a mulher, do pai com o filho, da mãe com o filho. Então, nós estamos criando regras, inclusive incorporando à realidade brasileira uma coisa que já existe em outros países, que é o chamado crédito responsável. Quando você pega dinheiro, quando você faz uma operação de crédito, quando você faz um empréstimo, evidentemente que você é responsável, mas não apenas você. Quem também oferta o crédito é responsável, e nós estamos estabelecendo algumas regras, alguns procedimentos, que, como exemplo, por exemplo, limitando, no caso do crédito consignado, no máximo 30% da renda líquida da pessoa, para você não comprometer o chamado mínimo
existencial, não comprometer o dia a dia das Ou seja, famílias quem brasileiras. empresta também fica responsável. Quem empresta tem que ter a responsabilidade de fazer os estudos Para ver se a pessoa tem aquela para capacidade de ver se a endividamento. pessoa tem aquela capacidade, porque se você empresta de maneira irresponsável, depois você não pode querer cobrar. Então nós estamos limitando no caso do crédito consignado, que é um crédito que não tem risco, porque você oferece o seu salário, você autoriza o desconto em folha. Então nós estamos incorporando uma série de procedimentos para que as relações, no caso do crédito, se deem de maneira equilibrada. Voltamos já nesse assunto. Hoje o senador Ricardo Ferraço, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, aqui no Frente a Frente comigo, Denise Rotenburg. Você pode mandar suas perguntas, temos mais 2 blocos. 0 operadora 17 33558432 ou para o e-mail frenteafrente@redevida.com.br ou para o Twitter da Denise que aparece na sua tela. Voltamos já. Muito bem, voltamos com Frente a Frente. Hoje eu e Denise Rotenburg nos estúdios de Brasília com o senador Ricardo Ferraço. Ele é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. Ele é do PMDB do Espírito Santo, lá do Espírito Santo da sua Vitória. Vem um abraço, parabéns pelo brilhante trabalho como senador. É assinado o psicanalista João Saraiva. Tá. O nosso telespectador, obrigado, João Saraiva. Senador, nós encerramos o segundo bloco falando do seu relatório sobre o fortalecimento do Código de Defesa do Consumidor. Então, nele também o senhor relata o fortalecimento dos PROCONs. Como será esse fortalecimento? Isso, nós estamos modernizando o nosso Código do Consumidor. Já falamos aqui sobre o comércio eletrônico, já falamos aqui sobre o superendividamento, falamos aqui também de que as ações coletivas passam a ter prioridade sobre as ações individuais.
E quando você analisa as estatísticas da justiça e chega à conclusão que 80% das demandas cíveis tem como origem as questões de consumo, isso evidentemente nos leva a decidir se não está na hora de nós descongestionarmos a pauta da justiça, trabalhando um pouco os acordos e as audiências de conciliação que são desenvolvidas no PROCONS. Os PROCONS são, na prática, as estruturas que dão capilaridade à relação de consumo, às relações de consumo no Brasil. É o PROCON que está presente nas médias, grandes cidades brasileiras para poder receber os usuários para que eles possam fazer as suas reclamações e encaminhar as suas questões. Muito bem. Nós estamos dando aos PROCONs mais espaço, mais autonomia para que eles possam decidir mais para impedir que ações que cheguem à justiça não possam ser resolvidas. Quais, por exemplo? Por exemplo, as audiências de conciliação que são feitas no PROCON. Se eventualmente não houver um acordo, o juiz que estará julgando a causa num caso seguinte, caso uma das partes vá à justiça, o juiz pode se valer dessa audiência de conciliação e pode partir para a instrução, acelerando e desburocratizando esse tipo de ação. Vai ser dado também, no bom sentido da palavra, mais poder, evidentemente que quem tem mais poder tem que receber também responsabilidade para que ele possa determinar questões como troca de produtos em razão de ter comprado um produto e a qualidade não ter sido a compatível, enfim, o PROCON passa a ter mais efetividade nas suas decisões. Eu queria entrar um pouquinho na questão do voto aberto. José Carlos Pimentel, obrigado pela sua pergunta. Ele quer saber se o senhor é contra ou a favor do voto aberto. Eu sou radicalmente a favor. Quer dizer, quem tem direito a voto, a ter o seu voto sob reserva é o eleitor. O eleitor, quando vai votar, ele tem direito ao sigilo. Agora, nós que exercemos mandatos que não são propriedades particulares de nenhum de nós, porque nós somos representantes da população. Então, o mandato tem a ver com representação, tem a ver com transparência. Por isso mesmo eu estou militando, e tudo indica que amanhã, em segundo turno, nós estaremos votando, Denise, de novo, a emenda constitucional que estabelece o voto aberto em todas as circunstâncias. Importante frisar o seguinte, esta proposta de emenda constitucional, ela não estabelece apenas o voto aberto no Congresso brasileiro, estabelece como regra nos parlamentos do Brasil, de modo que as assembleias legislativas e as câmaras municipais estarão obrigadas a exercer o voto aberto em toda e qualquer circunstância, de modo que nós estamos a um passo de virar a página da existência do voto secreto no exercício da atividade parlamentar. Por isso mesmo eu estou militando pela radicalização da transparência. Por que está tão difícil aprovar? Diz que tem um grupo dentro do seu partido que é contra, tem uma turma que quer continuar com o voto secreto para a escolha de presidente da casa, por exemplo, outra quer continuar com o voto secreto para vetos presidenciais. Agora não tem mais saída, ou é tudo ou nada? Eu acho que nós precisamos olhar para essa questão pelo para-brisa e não pelo retrovisor. Eu acho que as pessoas que, de certa forma, ainda defendem o voto secreto estão olhando para trás. Em algum momento da história, é verdade que durante o regime militar, o voto aberto foi uma espécie de ferramenta, foi um instrumento para que o governo militar pudesse exercer a pressão sobre o parlamentar. Mas isso faz parte de um passado, isso não tem a ver com a nossa circunstância, não tem a ver com a conjuntura e com a democracia. Então eu acho isso um equívoco. E eu quero crer que o Senado não poderá perder, não deverá perder a oportunidade de estabelecer o voto aberto em toda e qualquer circunstância no exercício da atividade parlamentar. Em relação aos vetos, não ajuda demais a presidente Dilma Rousseff, que pode passar, ou qualquer outro presidente que vai poder passar um rolo compressor em cima do Congresso Nacional e exigir no toma lá da cá? Os fatos, como geralmente eles fazem, por exemplo, com as DMPs? Os fatos não indicam isso, porque a contabilidade feita no Congresso
sinaliza que dos 3.000 últimos vetos que o Congresso brasileiro apreciou, só derrubou 3 vetos. E o voto do veto é fechado. De modo que não tem sentido isso é desconstruído pela prática. Então, o que nós precisamos é dar ao nosso eleitor a condição dele saber como que o seu representante está votando. Outro dia, conversando com o meu filho, Denise, o Pedro, o meu filho me perguntou, porque tem 20 anos, 21 anos, esse tema acabou caindo no debate, e meu filho me perguntou, pai, que circunstância, que situação é essa que vocês, enquanto político, enquanto representante popular, vocês votam de maneira escondida, a população não precisa, não pode conhecer o seu voto? Eu acho isso uma coisa surreal, me disse o meu filho. Quer dizer, eu não tive como responder. O constrangimento é muito grande, mesmo militando numa outra direção. Portanto, esta é uma oportunidade, não é uma ameaça, até para nós reforçarmos o papel da democracia representativa. A democracia representativa significa, na prática, o quê? A população delegando aos seus representantes para que eles possam agir em seu nome, em nome do povo, e não em nome dos seus interesses. O voto secreto ajudou a manter o mandato do Natan Donadon, preso por corrupção. Inclusive, ele está hospedado lá no presídio da Papuda, onde estão os mensaleiros detidos. Só acredita que, caindo o voto secreto, haverá possibilidade de os mensaleiros serem cassados lá na Câmara futuramente? Eles vão ser cassados com voto aberto ou não? Eu acho que essa questão, ela nos remete a uma outra questão. Decisão do Supremo Tribunal Federal, transitada em julgado. Ou seja, a justiça brasileira determina que aquele cidadão, aquele sujeito... Deve perder o mandato. Deve perder o mandato. Se esta é uma decisão em último grau, por que a Câmara tem que apreciar? Isso me parece uma contradição. Eu acho que ali... O presidente da Câmara é do seu partido. O senhor já perguntou isso para ele, que ele que está julgando para a plateia lá. Não perguntei, mas considero isso um equívoco. O que nós deveríamos considerar, evidentemente, é a decisão da justiça brasileira. Se esse for um processo julgado e se assim decidiu a justiça, se ele não pode ser candidato, se ele está com os seus direitos políticos superados, né? Como ele pode exercer o mandato? Então isso não tem pé e não tem cabeça. Então ali houve um equívoco, na minha opinião, da Câmara, que deveria ter acatado a decisão da Justiça brasileira e submeteu o Congresso brasileiro e a Câmara a um mico muito grande, que foi essa cena que trouxe enorme prejuízo à imagem e à reputação do Congresso brasileiro. Realmente. O senhor acha que vai ter alguma renúncia aí? Por exemplo, diz que Valdemar Costa Neto pode renunciar ao mandato? Em relação a esse caso eu não tenho qualquer tipo não constranger os colegas a ter que votar nele. Eu não tenho qualquer tipo de relacionamento com este deputado, nem com qualquer dessas pessoas, mas quero crer que eles facilitariam muito a imagem do Congresso se agissem assim, porque na prática não lhes resta qualquer alternativa em função do processo ter sido transitado em julgado, em última instância, enfim, pelo Supremo Tribunal Federal. O senhor concorda com a avaliação do PT que houve exagero por parte de Joaquim Barbosa? Eu não tenho como fazer essa avaliação. Eu acho que a decisão do Supremo Tribunal Federal, até porque a decisão, a essa altura, não foi do presidente Joaquim Barbosa, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, foi uma decisão da instituição. O Antônio José, lá de Linhares, Espírito Santo, sua terra, ele pergunta o que precisa ser feito no Congresso para acabar com tanta corrupção no país. Como o Congresso pode ajudar? Eu acho que a implementação do voto aberto é uma medida importante, porque o voto aberto ele dá transparência a como os parlamentares estão votando. Eu acho que essa iniciativa é uma iniciativa importante. Recentemente nós votamos também a chamada emenda constitucional que torna as emendas impositivas. A emenda impositiva, ela acaba com o balcão do negócio, o orçamento impositivo, o chamado orçamento impositivo. Quer dizer, você não eu, mas enfim, algum parlamentar poderia votar, mesmo contrariando a sua convicção, porque se não votasse a favor, não teria acesso às suas emendas. Isso foi eliminado. Então, o orçamento impositivo, eu acho que foi um passo importante.
Mas acho que o passo definitivo é, de fato, a transparência em todos os sentidos, para que a população possa exercer o controle social sobre os mandatos que não pertencem a nenhum de nós e que são de propriedade da população. Nós temos um assunto importantíssimo também no Senado, o senhor está acompanhando de perto isso, a questão da maioridade penal, da redução da maioridade penal, que é um assunto recorrente aqui no programa para todo congressista que vem aqui. O senhor, em especial, está analisando as PECs, são várias PECs, e tem uma que o senhor que te agrada mais, que na verdade há um consenso ali no Senado, que é a do Aloysio Nunes, o senador pelo PSDB de São Paulo, de reduzir caso a caso. No caso, é analisar caso a caso. Explica isso para o telespectador, por favor. Eu fui designado relator na Comissão de Constituição e Justiça de todas as propostas que tratam do tema maioridade penal. E as propostas, de uma forma geral, elas desejam a redução da maioridade pura e simples. Eu, sinceramente, não acredito que a todo e qualquer custo a redução da maioridade penal vá significar a redução da criminalidade. Por isso, eu relatei favoravelmente a proposta do senador Aloysio Nunes Ferreira, que me pareceu uma proposta bastante razoável, ou seja, a proposta ela propõe a flexibilização da redução da maioridade penal em circunstâncias muito específicas, em casos como crime hediondo, em casos como terrorismo, em casos como tráfico de drogas, em caso como lesão corporal grave, reincidência desse tipo de crime, não é? Previsto no Código Penal. Nesse caso, o promotor especializado na vara da criança e adolescente pode solicitar à Justiça a redução da maioridade penal. E aí o para juiz... até 16 anos. Isso para jovens de 16 anos. Maior de 16 tá. E menor de 18. Aham. Não é? Porque nessa faixa de etária, o que nós temos percebido? A criminalidade faz a captura desses jovens, considerando que eles são protegidos pelo Estatuto da Criança e Adolescente, e, na verdade, são crimes com requinte de crueldade. São crimes de gente grande, que precisam ser julgadas à luz do Código Penal. Então, a proposta do senador Aloysio me pareceu uma proposta muito razoável, porque ela reduz a maioridade penal em circunstâncias muito específicas, porque, na prática, são crimes muito perversos. Nós podemos citar aqui vários desses crimes que, na prática, nós precisamos segregar esse sujeito do convívio social para que ele não continue cometendo crimes e ceifando vidas de pessoas inocentes. Então, essa proposta me pareceu muito razoável, porque ela reduz em casos específicos de sujeitos e jovens e adolescentes em conflitos com a lei, em que se considera que, naquele caso, não há como você não segregar essa pessoa do convívio social. Bom, senador, nós vamos para mais um intervalo. Eu e Leandro Mazzini entrevistamos hoje o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Ricardo Ferraço. Você ainda pode mandar as suas perguntas para 0 operadora 17 3355 8432 ou também para o e-mail frenteafrente@redevida.com.br. Ainda tem o meu Twitter que aparece aí na sua telinha. Voltamos já.